Fala pessoal, Gabriel por aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, porém dentro da área da teologia. Mas antes, clica aí no botão de se inscrever, tá aqui ó, e deixe seu joinha aí, tá bom? Que é sobre o fim dos tempos, o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse vai ter uma discussão entre teólogos, inclusive, se Jesus vai voltar antes da tribulação, que são os pré-tribulacionistas, pré de antes, então se Jesus volta antes da tribulação, ou se Jesus volta após, né, pós-tribulacionismo, Jesus volta após a tribulação. Então existe essa discussão teológica, porque, para você que não entende desse assunto, no Apocalipse diz que o anticristo vai se levantar e vai ter 7 anos de tribulação, dividido em 2 partes, tendo um período de paz e um período de tribulação, certo? Ok. E Jesus volta em que momento? Antes ou depois? O pré-tribulacionista, antes, né, que Jesus retornaria antes do anticristo se levantar e de ter essa tribulação, eles geralmente são os pentecostais, neopentecostais, e os pós-tribulacionistas, que Jesus voltaria após esse período, o anticristo levanta, tem o período da tribulação, e aí Jesus volta. São os pós-tribulacionistas, que geralmente é o pessoal da teologia mais reformada, né? E eu quero conversar aqui com vocês 5 motivos do porquê eu sou pós-tribulacionista, tá? O porquê que eu acredito que Jesus volta depois da grande tribulação, tá? Então vão ter essas discussões, mas eu quero comentar aqui com vocês 5 pontos do porquê, né? Eu, Gabriel, sou pós-tribulacionista, sou mais desta visão sobre a volta de Jesus, tá certo? Então, o primeiro motivo, Jesus nunca disse que sua volta seria secreta. O que o pré-tribulacionista diz? Que a volta de Jesus será secreta e haverá um arrebatamento secreto. O que é isso? Jesus levaria aqueles que são, que têm a fé nele, né? Levaria aqueles que são a igreja de Cristo, etc., antes da tribulação. E esse arrebatamento secreto, o mundo não entenderia isso. Por isso que é um arrebatamento secreto. Por isso que, não sei se você já viu em alguns carros, eu já vi, mas antigamente tinha mais, né? Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Geralmente é por isso, por conta desse tal de arrebatamento secreto. Mas Jesus nunca disse que sua volta seria secreta. Então vamos para a Bíblia? Mateus capítulo 24, versículo 30 e versículo 31, tá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos, a igreja de Cristo, os seus eleitos, dos 4 ventos, de uma e de outra extremidades dos céus. Ou seja, todos verão, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Ou seja, de secreto não vai ter nada. Todos se lamentarão. Mas vamos para outro texto. Antes da argumentação dos pré-tribulacionistas, vamos para mais um texto. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Ou seja, todos verão. Então, por que os pré-tribulacionistas falam que esse arrebatamento é secreto? Jesus vai voltar, vai levar a igreja e todo mundo vai ficar meio, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Os pré-tribulacionistas pegam o texto de Mateus 24, 43, 44, para dizer o seguinte, que está dizendo o seguinte, aliás. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse em que hora
da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Ou seja, dentro desse entendimento, eles entendem que a vinda de Jesus é uma vinda secreta. Mas não. Na verdade, se a gente pegar os textos e for entender, o dono da casa soubesse a hora, ou seja, o momento que Jesus virá, né? Esse é um momento que vai ser que vai pegar todo mundo despreparado, assim como o ladrão, né? Ele pega você despreparado. Então, o momento que Jesus vir buscar a igreja, né, vai ser o momento que estaremos despreparados. Porém, isso não quer dizer que ninguém vai ver o que está acontecendo. Todos verão, assim como está no texto do capítulo 24, do 30 e 31. Deu para entender o primeiro motivo, né? Mateus 24, 30 e 31. Aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão. Certo? Esse foi o primeiro motivo. Segundo motivo, a volta de Cristo e o arrebatamento vem após o anticristo se levantar, ou se revelar, né? Então, vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 3. Irmão, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não deixem se abalar nem se alarmar tão facilmente, que por profecia, que por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, né? Aqui está falando que antes do nosso reencontro com Jesus, vai ser revelado o anticristo, o filho da perdição. Então, o meu segundo ponto é, a volta de Cristo e o arrebatamento vem após o anticristo se levantar, certo? Beleza? Terceiro ponto. Não existe absolutamente nenhum texto bíblico que diz que Jesus vai voltar 2 vezes. Por que isso? Os pré-tribulacionistas acreditam que Jesus volta, faz aquele arrebatamento secreto, que todo mundo vai ficar na dúvida sobre o que aconteceu. Então tem aquele arrebatamento secreto. Quem ficou, no caso, tem a dúvida, né? A igreja de Cristo saiu da terra. E depois Jesus vem buscar aqueles santos, os que são santos, né? Pós-tribulação. Então Jesus viria 2 vezes. Porém, não existe nenhum texto bíblico que diz, né? Nem aqui em Mateus, nem Apocalipse, nem nenhum outro livro da Bíblia que diz que Jesus volta 2 vezes. Aí o que os pré-tribulacionistas fazem? Eles falam que na verdade, Jesus vem uma vez, porém em 2 fases. Tá vendo? Tenta forçar um argumento aí. Se é uma vez em 2 fases, são 2 vezes horas, não é? Então, Jesus volta apenas uma vez e após a grande tribulação. Esse é o terceiro ponto do porquê eu sou pós-tribulacionista. Quarto ponto, Jesus diz que sua volta será após a grande tribulação. Jesus diz. Então vamos lá para Mateus capítulo 24, 29 e 30. Vamos lá. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, imediatamente após a tribulação daqueles dias, né? Ou seja, Jesus retorna após a grande tribulação, certo? Não tendo o motivo do porquê acreditar que Jesus voltaria
antes da grande tribulação. Quinto e último ponto, para esse vídeo não ficar longo, existem mais pontos, tá? Esse é o quinto e último, mas existem mais. Esses são os 5 que eu prefiro. O quinto ponto, Jesus disse que o arrebatamento é após a grande tribulação. Jesus disse que o arrebatamento da igreja, Jesus levar a igreja para o céu, isso é após a grande tribulação. Então vamos lá, Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grandes sons de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma e de outra extremidades dos céus. É a continuação do que eu estava argumentando no ponto 4, que diz lá no versículo 29, Mateus 24, versículo 29, imediatamente após a tribulação, aí no 31 vai estar, ele enviará os seus anjos com grandes sons de trombeta, e esses reunirão os eleitos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Ou seja, Jesus volta após o Jesus volta após a tribulação e faz a partir daí o arrebatamento, tá bom? Então esses são os 5 motivos de por que eu sou pós-tribulacionista. É um assunto teológico, porém existem muitos argumentos aí de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mas esses são, dentro da minha visão teológica, os mais coerentes e o que deixa mais claro que a vinda de Jesus é após a grande tribulação, tá bom? Um abraço a todos.